Nem só de drama vive uma história. E hoje nós vamos dar continuidade àquela linda história que nós começamos na semana passada. A história de Ruth. Ruth e Noemi. Me diz aí, você ficou curioso? Essa história vai para um lugar que Ruth jamais imaginou chegar. A escolha que ela fez lá atrás foi a melhor escolha da sua vida. Vamos lá? Ruth está bem longe da sua parentela, junto com os parentes de Noemi. Como elas vão sobreviver? Ruth foi a um campo colher espigas de milho para poder se alimentar e alimentar a Noemi. O que Ruth não sabia é o que estava preparado para ela. Ela caiu numa terra de um homem chamado Boaz. E você sabe quem era Boaz? Está aqui no livro de Ruth, no capítulo 2. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente e pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Boaz era parente da família de Noemi, de Elimeleque. É importante esclarecermos que naquela época existia a lei do levirato. Existia a figura do resgatador, aquele familiar próximo, um parente que poderia resgatar essa família esfacelada e dar uma nova descendência à viúva para não deixá-la desamparada. Então vinha o resgatador, casava-se com aquela viúva e lhe dava uma descendência, lhe dava todo o suporte, não havia o desamparo. E voltando à nossa história, Ruth estava nos campos de Boaz recolhendo alimentos. E quando Boaz chega na sua terra e vê aquela moça, Ruth, ele pergunta para os seus empregados: quem é essa mulher? Eles informam e contam a história de Ruth para ele. E Boaz fica encantado. E Boaz vê que coragem dessa mulher, uma moabita, que sai da sua terra e vem morar aqui acompanhando a sua sogra. E Boaz fala para todos os seus trabalhadores ali do campo: olha, tudo que Ruth precisar, vocês deem a ela. Não deixem faltar nada. Ela poderá recolher tudo de bom que tem essa terra. E assim Ruth começou a frequentar aquela terra. Sabe, Noemi, percebendo essa situação, descobrindo a respeito de Boaz, ela chega para Ruth e fala: olha, Ruth, Boaz é nosso parente, é parente da minha família. Ele é um dos resgatadores. Ele pode resgatar você. Esse livrinho aqui é do escritor Assad Bechara. Ele é um teólogo, jornalista. Aqui, ó, nós temos a informação que ele é membro da Academia de Letras do Brasil e da União Brasileira de Escritores. É um poeta. E ele, como um bom pesquisador, ele nos traz facetas da história de Ruth, os registros. Ele conta detalhes assim muito interessantes e muito ricos dessa história. E quando você vai lendo esse livro, você vai vendo todo o desenvolver desse relacionamento de Ruth com Boaz. Boaz com o seu olhar terno para Ruth, cada vez que Ruth chegava ali naquela terra, ele sempre olhando de longe. Ruth, por sua vez, sentindo todo aquele carinho, aquele amparo, um homem tão gentil. E Noemi percebeu essa situação. A Noemi entra como um personagem secundário, mas bem importante, né? Então Noemi diz a Ruth: Olha, eu vou te dar uma dica que você não pode perder essa oportunidade. Vai ter um evento, uma festa que se comemora a colheita. Boaz vai estar lá, mas você não vai chegar nele antes que ele descanse, que ele se alimente. Você tem que chegar no momento certo e você vai fazer o seguinte: quando ele deitar para descansar, você vai chegar nos pés dele e vai se deitar ali.
Então vá, descubra os pés dele e deite-se, ele lhe dirá o que fazer. Olha esse conselho. Nós não entendemos muito bem essas práticas e esses costumes daquela época. O fato é que Noemi estava indicando um meio para que Ruth chegasse a Boaz e ele lhe pedisse em casamento. E ele falasse para ela, olha, eu sou o resgatador e vou resgatar você. Em detalhe que Noemi instruiu para Ruth se deitar aos pés e aguardar o que ele, Boaz, iria fazer. Mas a nossa personagem já nos surpreendeu lá atrás, não é? Ela vai um pouquinho além. No momento que Ruth se depara com aquela situação, ela também tem a iniciativa própria. Vamos ver? Ruth chega naquela festa. Boaz passou um dia muito puxado, ele negociou, ele trabalhou e agora estava ali naquela festa, provavelmente tratando de negócios ainda. E Ruth chega disfarçada, Ruth chega ali andando, esperando o momento certo de agir. Vejam bem, Noemi falou para ela, olha, não chega antes, nem chega depois, porque se chegar muito depois você vai perder a oportunidade. Então Boaz foi se deitar num monte de grãos. Ele chegou cansado, já tinha comido, já tinha bebido, se ajeitou naqueles grãos e deitou para dormir. Foi quando Ruth chegou quietinha, tudo escuro, e se deitou aos seus pés. Você quer ver o que o verso diz? Olha aqui. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. Não foi isso que Noemi pediu para ela fazer? No meio da noite, o homem acordou. De repente, ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva, Ruth. Noemi falou para ela parar até aí, porque ele ia dizer o que tinha que ser feito. Mas Ruth, ela tinha iniciativa, ela seguiu o conselho de Noemi, mas ela foi além. Olha o que ela disse: estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Queridos, foi um pedido de casamento. Que mulher incrível! A gente vê, né, uma mulher de iniciativa, uma mulher que segura, né, de si, corajosa, além de ficar esperando e aguardando a melhor maneira dela agir. Se preparou, se perfumou, se arrumou, esperou o momento certo, seguiu o conselho de Noemi, mas aí ela foi além. E a gente vê que Ruth tomou a iniciativa conduzida por Deus, conduzida por aquele Deus que ela decidiu servir. Boaz responde o seguinte: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, não é? Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Ele ficou encantado por Ruth, ele já estava atraído por ela, mas cada vez mais a personalidade de Ruth despertava o maior sentimento de Boaz. Cada vez mais essa mulher tão especial, tão cativante, prendia a atenção de Boaz e o seu coração pulsava mais forte por ela. Ruth, aquela mulher que saiu viúva daquela terra triste, saiu acompanhando e fortalecendo Noemi, não pensou só nela, foi para essa terra estrangeira e chegando lá foi trabalhar, foi atrás do seu sustento de Noemi e Deus coloca no seu caminho Boaz. Tá bom, você pode falar, Noemi, você disse que ia ser um desfecho? É uma história bonita, tá? Ruth encontrou Boaz, eles se casaram e foram felizes para sempre. Não é só isso não. Boaz e Ruth tiveram uma descendência. Geraram Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi, o rei Davi. Ruth ainda foi citada no livro de Mateus, na genealogia de Jesus. Uma mulher moabita. Ela decidiu que a sua vida não fazia sentido sem esse Deus. Por isso ela rompeu com todo o passado e foi essa mulher corajosa que a gente já viu.
e Deus a honrou. Meu querido, seja o que você tiver que enfrentar, Deus não desamparará o seu filho, Deus cuidará. Pode ter certeza que nos braços de Deus você estará no melhor lugar. Aparentemente você pode achar outras escolhas que vão ser mais fáceis para você, mas elas não vão ter o desfecho que você tem quando você opta por estar nos braços de Deus. É maravilhoso como a providência reconstruiu uma família esfacelada pela dor e morte. Dirigiu os passos, encaminhou as pessoas, presidiu encontros que pareciam coincidências quase impossíveis. Organizou eventos, restabeleceu a alegria de viver, transformou vacuidade em plenitude e a tornou surpreendentemente uma das famílias mais felizes e abençoadas da terra. Esse é o nosso Deus. Você quer experimentar firmar a sua vida nas mãos desse Deus, nessa rocha forte? Experimente. Vamos falar juntos essa frase. Deus e eu. Curte esse vídeo, se inscreva nesse canal, vamos alcançar mais pessoas para que elas também possam conhecer essas lindas histórias da Bíblia.